É bastante comum ver os maiores superstars da NBA de sua geração não terem muito sucesso nos playoffs. Isso é resultado da incompetência da diretoria, o que leva a um elenco que simplesmente não é montado adequadamente para apoiá-los. Jogada magnífica do Tracy McGrady. Veja Damian Lillard. Mesmo em seus melhores anos em Portland, o time só chegou uma vez às finais de conferência. Isso foi em 2019, quando eles foram varridos. Além disso, o auge de Lillard teve eliminações frequentes na primeira rodada, pois os Blazers não formaram um time competitivo para aproveitar seus pontos fortes. Nurk está caído. Ele está sentindo bastante dor. Em um instante, tudo o que levou tanto tempo para ser construído se foi. Além do Nurkic, a situação do CJ McCollum preocupa. Acho que esse time será eliminado na primeira rodada. Neste vídeo, analisaremos ele e mais 5 casos em que superestrelas tiveram que aguentar os elencos mais mal montados que já vi, a ponto de parecer que o próprio time sabotou eles e destruiu o processo de reconstrução antes mesmo de decolar. Vamos dar uma olhada detalhada? Damian Lillard entrou no Blazers em 2012 como um universitário de 22 anos no quarto ano, sendo o primeiro jogador de Weber State escolhido na primeira rodada do draft. Desde o início, era claro que ele se destacava dos outros novatos. Maduro, com postura e jogava como um veterano de 10 anos. Apesar de ganhar o prêmio de novato do ano e virar All-Star na segunda temporada, o time ainda não era dele, e sim de LaMarcus Aldridge. Apesar de terem virado amigos, faltava a camaradagem que Lillard esperava. No fundo, todo mundo sabia que Aldridge estava de saída enquanto Lillard se tornava a nova sensação. É Lillard, ele arremessou, vai! Quando ele fez o arremesso da vitória contra Houston e garantiu a série, todos percebemos que Lillard seria o novo rosto da franquia. Infelizmente, com a saída de Aldridge em 2015 e o colapso do antigo núcleo, os Blazers decidiram seguir em frente e se comprometer totalmente a construir o time em torno de Lillard. Esse foi um novo começo para uma nova era e, pelo que vimos de Lillard, ele tinha talento para ser uma superestrela da franquia. Só que eles meio que estragaram tudo na hora. A off-season de 2016 teve grande aumento do teto salarial, levando jogadores ruins a receberem salários altos. Você se lembra de Luol Deng, Timofey Mozgov, Joakim Noah, Chandler Parsons? Vários dos piores contratos da história foram assinados apenas nesse verão. O Portland Trail Blazers também ofereceu contratos altos para jogadores com desempenho abaixo do esperado. Isso incluiu um contrato de 4 anos e $70 milhões para Evan Turner, 4 anos e 75 milhões para Allen Crabbe, 4 anos e 40 milhões para Maurice Harkless. 4 anos e 41 milhões para Meyers Leonard e uma extensão de contrato de novato de 4 anos e $106 milhões para CJ McCollum. O ex-GM dos Blazers, Neil Olshey, fez todas essas contratações, mas não era necessariamente um mau gerente geral na época. Ele foi responsável por montar o núcleo em torno de Aldridge para começar, e sua justificativa para renovar com esses caras era simples. Abre aspas. Manter jogadores é essencial para garantir consistência e estabilidade à organização. Todos eram jovens jogadores que poderiam evoluir e se destacar juntos. Quando o verão terminou, os Blazers excederam muito o teto salarial, ficando com a terceira maior folha da liga. E o que esse time exorbitantemente caro trouxe? Um recorde de 41 vitórias e 41 derrotas, mal conseguindo entrar como 8º colocado nos playoffs. O problema é que era um time ruim, mal montado em torno de Lillard. O principal problema estava no pivô. Sair de um garrafão com LaMarcus Aldridge e Robin Lopez para um garrafão com Mason Plumlee e Meyers Leonard é hilário. Eles sabiam que estava ruim e trouxeram Jusuf Nurkic de Denver. Nurkic já tinha um histórico ruim de lesões em momentos inoportunos em Portland. E não só isso, mas Lillard é absolutamente dominante no pick and roll. Sua explosão para a cesta e alcance ilimitado nos 3 pontos o tornavam impossível de marcar se tivesse um pivô de qualidade. Embora Nurkic fosse um cara sólido, com porte físico e bastante habilidoso como passador, o problema é que, mesmo quando estava saudável, ele nunca foi o pivô certo para jogar com ele. Ele tinha mãos ruins e não era nada espetacular descendo para a cesta. Nurkic, incomodado por Looney. De 2017 a 2021, Nurkic estava no 51º percentil em pontuação no pick and roll, o que não é muito bom. Na verdade, era bem pior que seu reserva, Meyers Leonard.
Nurkic não era ruim, mas o time precisava mesmo de um pivô mais atlético, que finalizasse o pick and roll em nível de elite, como Daniel Gafford ou Derek Lively com Luka em Dallas. Desvia e enfia por dentro, e Gafford crava o martelo. Lillard nunca jogou com um pivô desse nível e só precisava de alguém que pressionasse mais o garrafão. Além disso, ao apostar em CJ McCollum, os Blazers escolheram um backcourt muito baixo e com 2 defensores fracos. McCollum não é ruim, mas era basicamente uma versão inferior do Lillard, com passes ainda piores, mas precisavam de um ala 3&D maior para cobrir as deficiências do Lillard. Tecnicamente, Maurice Harkless era para ser esse cara, esse ala 3&D grande. Com o porte físico dele, ele era alguém que todo time precisava nessa época. O problema é que ele era jovem quando foi contratado e parou de se importar depois que garantiu o contrato. Lembra quando ele parou de arremessar de 3 porque tinha uma cláusula no contrato que dava bônus de $500 mil se ele ficasse acima de 35% de aproveitamento? Bem, a solução dele para isso foi que, quando ele estava acima de 35% perto do fim do ano, ele simplesmente parou de arremessar para manter a porcentagem. Harkless não tentou arremessos de 3 nos últimos 3 jogos da temporada. Se você contrata alguém que não se importa em vencer, complica. A situação piorou quando Allen Crabbe, que custou caro para ser mantido, nem era jogador de nível titular. A contratação foi confusa, pois já tinha um compromisso com CJ McCollum, tornando Crabbe redundante e, sinceramente, inútil. Lillard, bola de 3 lá de longe e caiu Esse é um arremesso ruim. Não importa o que qualquer um diga, esse é um arremesso ruim. Esse time chegar às finais de conferência em 2019 mesmo com Nurkic lesionado e um elenco ruim cheio de contratos ruins só mostra o potencial que a franquia tinha na era Damian Lillard. Se tivessem feito um elenco melhor para ele. Durant e Westbrook. Após a saída de James Harden e antes da saída de Kevin Durant, o Thunder teve várias chances de conquistar o título. Eles chegaram a várias finais de conferência e quase foram às finais em 2016, mas desperdiçaram uma vantagem de 3-1. A era Durant e Westbrook, de 2013 a 2016, poderia ter sido bem melhor se tivessem jogadores de apoio de qualidade ao lado. A ausência de Harden deixou o time sem um ala armador que criasse suas próprias jogadas. Todo ala armador que eles tiveram nessa época só sabia ficar parado no canto e assistir. Thabo Sefolosha, Jeremy Lamb, Anthony Morrow, Dion Waiters e, claro, Andre Robertson. Robertson de 3, não sei. Isso levava consistentemente a jogos em que o ataque deles era muito previsível, porque todos os jogadores de apoio eram muito unidimensionais. Eles tinham tão pouca versatilidade, e isso também acontecia com Kendrick Perkins de pivô. Antes de Steven Adams se tornar o titular em tempo integral, Perkins foi o pivô titular por vários anos, e ele era de longe o menos produtivo, o pior pivô titular de toda a liga. A raça estava lá, mas o talento não. Durant e Westbrook precisavam de um pivô mais habilidoso, que pelo menos pudesse fazer alguma coisa no garrafão para ajudá-los, mas ele não conseguia. Ele não conseguia pontuar nem para salvar a própria vida. A má construção do elenco ficou evidente nos playoffs de 2016, última temporada deles juntos, quando ficou claro como o elenco do Thunder era diferente, comparado aos Warriors, que tinham um elenco muito mais profundo, com cada jogador de apoio capaz de fazer várias coisas como driblar, passar, arremessar, tudo. O Thunder dependia de Andre Robertson e Dion Waiters para acertar arremessos de 3 livres e usava uma rotação bem enxuta de 6 jogadores nos jogos 6 e 7. E quase venceram, mostrando como a dupla era realmente boa, apesar do desastre do elenco ao redor. Até mesmo alguém vindo do banco, como Enes Kanter, que tinha uma presença forte no garrafão, viu seu tempo de quadra ser drasticamente reduzido, porque ele era provavelmente o pior defensor de toda a liga. Parecia que eles eram tão unidimensionais em comparação com os jogadores de apoio de outros times que precisavam enfrentar, como o Warriors ou o Spurs. Kevin Garnett. Uma coisa é montar um elenco ruim ao redor do seu astro, e outra completamente diferente é o que aconteceu com Kevin Garnett em Minnesota. Tudo começou quando o ex-GM Kevin McHale tentou trapacear o teto salarial para pagar Joe Smith, um agente livre, de forma ilegal. Como você já deve saber, não preciso detalhar, eles foram pegos e o Timberwolves perdeu 5 futuras escolhas de primeira rodada. Recuperaram uma escolha, mas o dano já estava feito.
Essas escolhas de draft perdidas incluíram algumas das classes de draft mais icônicas de todos os tempos, e considerando que o medíocre Timberwolves não tinha escolhas para se beneficiar delas, esse foi o momento mais desastroso da história da era Garnett. Provavelmente a pior coisa da história a acontecer com um time que tenta se estruturar em torno de uma estrela. O fato de que KG ainda conseguia levar elencos terríveis ano após ano para os playoffs no Oeste hipercompetitivo diz muito sobre o quão bom jogador ele realmente foi em seu auge. Esse time não tinha a menor condição de vencer 50 jogos. Sinceramente, não é sobre como os elencos dos Wolves foram montados. Os jogadores eram ruins porque não tinham opções para seguir montando o time. Eles perderam muitos ativos. Mas, além daquele escândalo, eles ainda tomaram más decisões. Com poucas escolhas de primeira rodada, erraram muito. A 14ª escolha do draft de 1999 foi William Avery, um jogador de banco que saiu da NBA em 3 temporadas. A 26ª escolha do draft de 2003 foi Dudi Abby, que jogou 19 partidas antes de ser dispensado. Eles também escolheram Stephon Marbury, mas o trocaram cedo demais numa troca horrível por Terrell Brandon, um armador já em fim de carreira. Você já sabe como me sinto sobre Marbury. Era difícil torcer por ele nos Knicks, mas em Minnesota, com Kevin Garnett como destaque, a pressão seria menor. Eles perderam a chance desses dois jovens crescerem juntos, e eles eram de fato ótimos amigos. Vai por trás, entra e é uma jogada de All-Star. Uau! Eles também tiveram Chauncey Billups por alguns anos, outro bom amigo do KG, mas deixaram ele sair de graça. 2 anos depois, Billups conquistou o campeonato e foi MVP das finais em Detroit. Mesmo com o escândalo do Joe Smith prejudicando, os Wolves ainda podiam montar um bom time, mas seguiram errando. Sem Billups ou Marbury, a situação de armador deles era horrível porque os Wolves investiram demais no Terrell Brandon, que já estava totalmente acabado quando chegou em Minnesota. Isso forçou o KG a jogar como armador, o que é ridículo. Eles precisavam que ele fizesse tudo. Não estou nem brincando quando digo que o Garnett teria sido o melhor jogador deles em todas as posições. Tipo, eles preferiam colocar ele de armador do que usar os armadores que realmente tinham no elenco. Quando montaram um time competente ao redor dele, Garnett passou da primeira rodada pela primeira vez e chegou às finais de conferência. Kevin Garnett! Que toco incrível vindo do lado fraco. O problema era que o elenco de apoio dele ainda não era tão bom. Sam Cassell envelhecido e Latrell Sprewell bastaram para garantir a liderança do Oeste e ir tão longe. Imagine o quanto os Wolves seriam grandes se KG tivesse tido um bom time em todo o seu auge. LeBron James. É razoável dizer que LeBron já tinha atingido o auge dele na primeira passagem por Cleveland? Eu diria que em 2009 e 2010, com certeza ele já tinha chegado lá, pelo menos no auge atlético dele. Bela finta do Jay. Ele para, enterra na cara. Esses foram os anos em que os Cavs conquistaram a primeira posição 2 vezes seguidas, mas o elenco em si era péssimo. Se Mo Williams é seu segundo melhor jogador, há um problema. Segundo LeBron, o problema foi sua dificuldade em recrutar agentes livres de alto nível, apesar dos esforços intensos a cada verão. Ele disse que muitos não queriam vir para Cleveland. Desde 2007, tento convencer caras a jogarem comigo e já fui rejeitado muitas vezes. Muitos não queriam vir para Cleveland, só queria deixar isso claro. Naquele período, o principal agente livre que LeBron trouxe foi Larry Hughes, que logo teve queda de desempenho em Cleveland. Talvez seja algo na água. Na primeira passagem de LeBron por Cleveland, precisaram contar com coadjuvantes de baixo nível ou veteranos no fim da carreira buscando título, como Shaquille O'Neal, 37, Ben Wallace, 34 e Antoine Jamison, 33. Um Anthony Parker de 34 anos que foi titular em 81 jogos pelos Cavs de 2009 e 2010 e ofereceu muito pouco além de acertar uma ou outra bola de 3 pontos. Além disso, um Zydrunas Ilgauskas já veterano estava no fim da carreira. LeBron, aos 24 e 25 anos, estava no auge físico, enquanto os Cavs eram o 6º time mais velho da liga por causa desses veteranos. O fracasso dos Cavs em montar um time competitivo ficou claro nos playoffs. Contra elencos muito mais profundos e bem equilibrados, com talento em todas as posições, não importa o quão bom LeBron fosse individualmente quando ele estava cercado por jogadores completamente limitados, percebendo o quão inútil era todo o seu time, seus fracassos nos playoffs de 2009 e 2010 foram a gota d'água e o convenceram a seguir um caminho diferente. Todos sabemos o que ocorreu depois. Tracy McGrady.
Os 4 anos de T-Mac em Orlando foram suas melhores temporadas individuais. Embora tecnicamente ele ainda não tivesse atingido seu auge, as lesões meio que arruinaram a passagem dele por Houston. Em Orlando, ele teve seu auge estatístico, mas as lesões prejudicaram não só ele, mas também seus companheiros. Na off-season de 2000, o técnico do Magic, Doc Rivers, teve um plano genial. Talvez genial não seja o termo certo. Era um plano simples que poderia ter criado a maior dinastia da Conferência Leste. Contratar Tim Duncan, Tracy McGrady e Grant Hill no mercado de agentes livres. Era simples assim, e parecia que ia acontecer. Eles conseguiram T-Mac e Grant Hill até o jantar com Tim Duncan, onde Rivers disse algo a ele que mudaria para sempre o curso da história da NBA. Não, sua namorada não pode viajar com a gente. O Magic tinha uma política de equipe que basicamente dizia que amigos e familiares não podiam voar no avião do time, a menos que fosse por motivos de trabalho. Digamos que eu fiz minha visita com o Tim Duncan e eu estava no jantar. Parceiros podem viajar no avião? E o Doc disse não. Quando Rivers falou isso para Duncan, parecia que o ar sumiu do prédio e o clima ficou estranho pelas noites seguintes. Ele deveria ter simplesmente mentido, sinceramente, só mentido para o Duncan assinar com ele e depois lidava com essa coisa da política do avião mais tarde. Duncan teria ficado chateado no começo, mas ainda estaria em Orlando. Grant Hill, presença constante no All-Star Game quando jogava em Detroit, foi uma grande contratação, mas sofreu com problemas recorrentes no tornozelo ao chegar ao time. Esses problemas no tornozelo o afastaram por anos, e ainda, o contrato máximo de Hill ocupava 30% do teto salarial do time. Isso é 30% de peso morto. Assim, o time quase não tinha espaço para construir ou mudar algo. Sem Hill ou Duncan, T-Mac era basicamente o único cara que Orlando conseguiu. Com o sonho de Doc Rivers de um super time destruído, McGrady viveu seus melhores 4 anos com companheiros de equipe ruins. Não havia nada de bom nessas equipes além dele, e eles também não tinham um plano B. Ou era apostar tudo e formar um super time, ou fracassar. Não chegaram ao super time porque Duncan não veio e Hill vivia lesionado. Mesmo com um elenco assim, como o 8º colocado nos playoffs de 2003, T-Mac quase derrubou os Detroit Pistons sozinho. Mas Brady sobe para o arremesso. Conseguiu. 1,8 para acabar. Foi o 3º ano seguido dele com média acima de 30 pontos nos playoffs, mas novamente não foi suficiente. Outra eliminação na primeira rodada. Por isso, T-Mac ficou marcado pelo resto da carreira por não passar da primeira rodada. Até seu último ano na liga, ficou no banco dos Spurs apenas acompanhando o time. Kobe Bryant. Kobe Bryant esteve em uma posição única entre superastros, pois, quando fazia 35 pontos por jogo no auge, tinha o pior elenco de sua carreira. O principal motivo foi Shaquille O'Neal querer sair, e os Lakers não conseguiram muito em troca por terem pouca margem de negociação. Isso levou a alguns anos, especificamente nas temporadas de 2005, 2006 e 2006-2007, em que Kobe Bryant marcou mais pontos do que nunca. Isso incluiu o icônico jogo dos 81 pontos contra o Toronto, ou ainda mais icônicos, 62 pontos em 3 quartos, que superaram toda a equipe do Mavs. Até hoje, esse é o único caso em que um jogador fez mais pontos que um time inteiro em 3 quartos. O time ao redor dele, porém, bem, tirando Lamar Odom, os Lakers não tinham nenhum jogador competente na rotação, jogadores que nem deveriam estar na NBA. O quinteto titular deles tinha Kwame Brown, Smush Parker, Chris Mims ou Luke Walton, titulares em jogos importantes nos melhores anos de Kobe. Eles não tinham nível nem para a rotação, quanto mais para titulares. Mesmo assim, havia várias razões para os Lakers desperdiçarem os 2 melhores anos de Kobe. O principal foi Mitch Kupchak decidir esperar pela chance ideal de trocar e recolocar o time na disputa pelo título. Com um elenco cheio de, sejamos sinceros, ativos de qualidade muito baixa, eles precisavam ser pacientes para encontrar um time desesperado o suficiente para trocar sua estrela e desmontar tudo. Não era qualquer estrela, mas alguém capaz de jogar ao lado do Kobe, o que já é difícil. Mas não foi por falta de tentativa. Kupchak quase conseguiu uma troca histórica que envolvia enviar Lamar Odom e Andrew Bynum para o Timberwolves em troca de Kevin Garnett. Acho que envolveria escolhas de draft, mas não ocorreu porque o Wolves desistiu no último minuto. Além disso, após 2 eliminações seguidas na primeira rodada para o Suns, Kobe ficava cada vez mais frustrado com o time por não conseguir reforços.
tanto que o nome dele estava em todos os rumores de troca durante a off-season de 2007, parecia quase certo que Kobe iria sair. Era um pedido de troca razoável, pois ele sentia que desperdiçava os melhores anos da carreira em um time nada competitivo. Porém, o desejo de Mitch Kupchak de achar a estrela ideal para Kobe enfim se realizou. O prazo final de trocas de 2008. Os Lakers adquiriram Paul Gasol, complemento ideal para Kobe. Essa única troca bastou para levar os Lakers de volta ao topo. Acho que a paciência de Mitch Kupchak realmente valeu a pena. Enfim, pessoal, esses foram alguns dos superastros mais icônicos com elencos mal montados para aproveitar seus talentos. Me diga o que você acha aí nos comentários. Você consegue pensar em mais alguém que se encaixe no tema desse vídeo? Muito obrigado a todos por assistirem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e, claro, como sempre, nos vemos na próxima. Valeu!